Então, essa interface do Forecast Pro, eu vou abrir aqui uma base de dados histórica. Eu posso importar isso em diferentes formatos. Eu vou importar no formato em Excel, mas poderia importar no formato MLT ou ODBC. Então, aqui a gente tem o exemplo da padaria. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Ele vai carregar o Machine Learning, mas é assim que ele carrega, é bem rápido, é menos de 1 minuto, e vale a espera pela assertividade que ele traz para a gente. Muito diferente se a gente fosse fazer na mão e também não constar com todos esses modelos estatísticos que ele tem disponível. Então, assim que ele concluir, a gente vai explicar um pouquinho como funciona esse exemplo dessa padaria. Então, essa padaria ela tem uma quebra de hierarquias, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a gente tem esse total dessa padaria, tem duas linhas de produtos principais, que são os cakes e os muffins, e abaixo deles a gente tem os principais clientes. E abaixo dos clientes, os SKUs. Então, posso ter um cake de morango, um cake de chocolate e tudo mais, então cada SKU vai representar um desses itens. E aqui percebam que eu só subi a base histórica e ele já fez a previsão automaticamente para mim. Então, ele faz isso usando a seleção especialista, que é um robozinho que escolhe o melhor modelo matemático que se enquadra para cada item. Então, essa parte boa. Então, ele vai pegar, vamos supor, num exemplo, 36 meses de histórico. Ele ignora os 6 últimos meses, como se eles não estivessem na base, testa nos 30 meses, testa o modelo 1, modelo 2, modelo 3. Ele é muito bom no histórico, mas ele tem que ser tão bom quanto na previsão. Então, a gente percebe que ele vai ter lá o gabarito e ele vai comparar o quanto ele desviou. Ele acumula esses desvios e vai falar assim, ok, o modelo estatístico que errou menos para este item foi tal modelo. E ele escolhe este como sendo o ideal. Ele faz vários testes e dessas rodadas ele escolhe aquele como sendo mais assertivo. E a gente consegue até ver aquelas cores que a gente havia comentado, o do nosso histórico, os valores ajustados, que são os valores estatísticos. E aqui a gente tem do lado direito a previsão. A gente tem um relatório que disponibiliza todos os testes que foram feitos. Então, aqui ele testou dos 13, mais de 10 modelos disponíveis. Ele testou esses 3 como sendo mais assertivos e ele falou assim, este, que é a suavização exponencial, errou menos nesse teste acumulado de desvios. Então, ele foi escolhido. O quarto, que errou mais, ele nem colocou na lista porque ele errou um tanto mais. Então, ele nem disponibiliza aqui para a gente ver. Ele traz outras informações, a parte importante é da gente olhar o MAPE e o MAD, então para ver o quanto a gente está errando e quanto a gente, por consequência, deixou de acertar. Então aqui ele vai variar item a item, a gente já consegue ter essa variação no relatório. Aqui também tem uma sugestão de estoque de segurança que ele propõe com base no nosso histórico. E como eu comentei, vocês têm a parte das linhas de revisão. Então aqui eu já vou editá-las para vocês verem um pouquinho. Sobre os modelos estatísticos, vocês podem forçar um modelo diferente do escolhido. Às vezes o segundo melhor e o primeiro estão com uma distância tão pequena de desvios, e para você faz mais sentido o segundo, existe uma funcionalidade para isso, que a gente chama comparar previsões. Então você consegue testar previsões diferentes, plotar ela aqui graficamente na tabela e verificar, será que essa faz mais sentido, a outra faz mais sentido? Você compara e escolhe qual você gostaria. Então, nesse caso, quando você tiver na dúvida entre a primeira e o segundo modelo. Na prática, o que a gente comenta é, se você não tiver uma estratégia para mudar o modelo estatístico, mantenha o que a seleção especialista, o que o robozinho escolheu. Afinal, ele teve todo um trabalho pesado para fazer essa escolha. Perfeito. E aqui a gente tem também a parte de eventos. Então, eu vou apresentar para vocês um exemplo de aplicação de eventos. Eu tenho essa situação onde eu tenho 2 picos que no passado eu não tive nada igual. Então, eu posso vir aqui e criar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma promoção. Tudo que eu faço pontualmente na ferramenta, eu posso fazer em carga. Então, aqui, esse evento, eu posso subir uma lista de eventos já vinculadas a esse meu histórico. Então, percebam o que vai acontecer quando eu selecionar aqui esses 2 picos. Então, se eu seleciono a promoção e eu dou um aplicar, essa nossa curva em vermelho, ela já entende, opa, esse pico faz parte do histórico, ele realmente aconteceu, foi um evento. E aqui nesse outro item, eu vou fazer a mesma sinalização. Apliquei aqui o evento. E depois eu posso escolher um mês fraco, por exemplo, um mês que eu queria simular se eu colocasse uma mesma campanha. O quanto ele vai alavancar as minhas vendas. Então, vou fazer a mesma situação. Vou colocar aqui uma promoção, nesse mês aqui, no caso foi novembro de 23, eu vou dar um aplicar. Então, ele já replica esse comportamento. Então, a gente pode fazer isso tanto para um evento positivo, quanto para um evento que não foi tão bom. Beleza. E aqui ele já sinalizou que eu fiz a alteração aqui para um evento. A gente pode fazer também as colaborações.
Então, aqui eu posso editar essas linhas de revisão. Eu posso colocar aqui como um analista, como exemplificado na apresentação. Posso editar aqui como sendo comercial. E na terceira linha, eu posso colocar aqui o executivo. Então, as colaborações vão ser com base no modelo estatístico. Vamos supor que eu não concorde com o valor de 7.385. E eu vou falar que o valor vai ser de 8.000, porque eu tenho uma premissa X. Se eu fizer assim, ele já sobrepõe e entende que a partir de agora eu vou seguir com a percepção do que o analista passou. Depois, a gente consegue até comparar o realizado com o previsto com as colaborações, para ver quem acertou mais e quem desviou mais. Porque às vezes algumas áreas são mais alinhadas, né, com alguns SKUs do que outros, e o contrário para o estatístico. Então, você pode ter essas duas percepções. O estatístico é bom para algumas famílias de produtos, e a gente tem clientes novos entrando a todo momento para outros itens. Então, o comercial seria estratégico. Então, essa é uma outra forma da gente avaliar. Beleza. Falamos um pouquinho dos eventos, falamos dos modelos estatísticos e a gente tem as opções de relatórios também disponíveis. Então, são vários relatórios aqui presentes. Então, desses relatórios, vocês podem também converter as unidades, habilitar mais opções. Então, gostaria de verificar algum cruzamento de informações, como o MAPE, o MAD, quero subir o estoque de segurança. Então, você pode fazer isso por aqui, nesses relatórios, e até criar o seu próprio relatório, comparando alguma informação com outra. Beleza. Então, falei um pouquinho aqui das conversões. Tem a parte de mudança de hierarquia. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem a padaria, tem as duas linhas de produto, tem os clientes e tem o SKU. Vamos supor que eu queria inverter essa ordem. Eu quero colocar o cliente acima da categoria, porque por algum motivo o meu comercial gostaria de ver nessa visão. Então, a partir de agora, eu tenho o compilado total do cliente. Então, é uma outra forma de vocês visualizarem, uma outra forma de se tratar essa hierarquia aqui dentro. E abaixo a gente vai ter os cakes e muffins e os SKUs. Vou voltar aqui para a nossa unidade padrão, nossa hierarquia padrão. E também um outro ponto que o pessoal geralmente costuma perguntar é quanto de histórico é suficiente ou é importante a gente ter? Aí tudo vai ser a resposta depende, não tem um número mágico. A literatura costuma falar dos 3 anos. Por quê? 3 anos você já consegue perceber se você teve um pico em dezembro, se foi uma coincidência ou se realmente é um padrão de você ter um pico em dezembro. Então, no primeiro ano, você não tem certeza. No segundo ano, você tem uma base, mas no terceiro ano, você desempata isso. Porém, você pode ter mais ou menos que esses históricos. O ideal aqui, pelo menos 3 anos seria o ideal. Muito mais do que 3 anos, por exemplo, 15, 20, 30 anos, a empresa mudou bastante, os SKUs mudaram muito. Então, muitas das vezes, um histórico tão antigo é tão ruim quanto um histórico muito novo. Então, é importante levar isso em consideração. Na ferramenta, vocês conseguem simular. Sobe o seu histórico completo e testa por aqui. Então, vamos reduzir 1 ano, vamos reduzir 2 anos. Quanto que isso vai trazer aqui de impactos? Então, você já consegue ver, opa, já acertei, o MAPE está bem melhor, está lá em 10, 20%. Então, realmente, o ideal seria 3 anos, 4 anos, 5 anos. Dependendo de cada caso, você pode avaliar por aqui. Beleza. Aqui a gente falou, então, bastante, né, de algumas funções. Se eu fosse ficar aqui, eu ia ficar o dia inteiro falando. Mas a gente tem outras formas que vocês podem importar. Então, aqui no gerenciador de dados, eu posso importar dados externos, variáveis de mercado, posso importar filtros se eu tenho um pareto específico da empresa ou algum outro critério de categorização que eu queira usar. Posso importar as revisões, não preciso fazer revisão no quadradinho como eu fiz aqui, posso fazer tudo em carga também. Posso importar os eventos, enfim, várias informações que vocês podem trazer por aqui.